Fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando a palavra de Deus, vou colher os frutos da salvação. Um novo tempo chegou para nós, o favor de Deus nos alcançou. Sementes da fé, sementes da fé, sementes da fé. Quem está vivo, dá um glória. Maravilha de Deus. Eu quero só justificar a ausência do pastor. Ele precisou fazer uma viagem hoje, meio que não estava muito programado. Saiu hoje, era quase meio-dia, né? E pretende voltar ainda hoje, né? Se assim Deus permitir, em nome de Jesus. E ele me incumbiu de estar trazendo uma palavra à igreja. E eu peço que você abra comigo o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Também quero dar boas-vindas aos irmãos, tá bom? Feliz em revê-los, tá certo? Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Quando se encontraram, diga amém. Ou melhor, vamos ler o versículo 1, depois a gente lê o 5. O versículo 1, no capítulo 1, diz assim: este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Ananote, no território da tribo de Benjamim. Amém? Repita comigo dizendo: Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Ananote. Amém? Versículo de número 5 diz assim. O 4 diz assim: o Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Repita comigo dizendo: escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Amém? Assim diz a tradução desta Bíblia. Fecha a tua Bíblia. Eu disse hoje na mensagem que eu mandei lá no grupo, convidando os irmãos para vir no culto, né? Que vai chegando o final de ano, os irmãos a igreja vai encolhendo, né? O povo vai viajando, né? Uns vão voltando, né, irmã Paula? Né? E outros vão viajando. E o Senhor colocava essa palavra no meu coração hoje, para eu falar de 3 coisas que o Senhor fez na vida de Jeremias, quando o Senhor chamou ele. A primeira coisa que Deus fez foi escolher Jeremias. A segunda coisa que Deus fez foi separar Jeremias. E a terceira coisa que Deus fez foi enviar Jeremias como profeta do Senhor. Só que nós sabemos muito bem, quando a gente vem para Jesus, a gente começa a se engrenar na obra do Senhor, uma das primeiras dúvidas que vem em nossa mente é o quê? Qual que é o meu chamado? Não é assim? Não é verdade? Eu ouço até mesmo pessoas dentro da igreja, às vezes me procuram e falam assim: pastora, eu estou perdida. Por quê? Eu não sei qual que é o meu chamado. Como assim?
Deus ainda não falou comigo. A gente encontra também aqueles que falam: não, eu sei qual é o meu chamado, mas eu tenho medo do meu chamado, né? E a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, versículo de número 16. A primeira coisa para você entender o seu chamado, e hoje é um culto de ensinamento, se você quiser abrir a tua Bíblia, pode abrir aí. Livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 16, diz assim, olha só. Não me escolheu a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e os vossos frutos, faça o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, e vou-los conceda. Então a primeira coisa que Deus chamou foi para quê? Você acabou de ler aí, dá uma olhadinha aí. Para dar o quê? Então qual que é o seu chamado? Para dar frutos. E tem pessoas que acham que para dar frutos precisa estar com um microfone na mão. Eu não digo você, eu estou dizendo que tem pessoas que pensam que acham que para dar fruto precisa cantar, né? Tem pessoas que acham que para dar fruto tem que estar assim em vista. E na verdade não é isso. A Bíblia diz que você precisa dar fruto, e o seu fruto precisa permanecer. Então, olha só. Quem sabe você fala de Jesus para alguém, não é não? Você fala, olha, Deus tem uma obra na sua vida, não é verdade? Aí você pensa, bom, aqui eu já semeei, agora eu vou para outra pessoa. Mas espera aí. Quando a Bíblia diz que o seu fruto ele tem que permanecer, a palavra do Senhor diz que você tem que fazer aquilo que foi colocado nas suas mãos para fazer com excelência, com zelo e com cuidado. Porque se você fizer a obra do Senhor, aquilo que Deus colocou na sua mão com zelo, tudo que você fizer vai dar fruto. Fruto. Aquilo que a pessoa que você ganhou para Jesus e que permaneceu na casa do Senhor, ela vai ganhar outras pessoas para o reino de Deus. Recentemente eu estive no Meu Pai na Fé em Medianeira pregando, e quando ele pegou a irmã Rosana, já estava lá no culto. Quando ele pegou o microfone, ele pegou, me apresentou e tal, ele falou assim que jamais ele imaginaria que Deus iria fazer isso que está fazendo hoje. E ele falava com orgulho de saber que ele havia ganhado essa alma para Jesus, que estava dando tantos frutos assim. Mas se eu disser para você, quantas vezes aquele homem foi na minha casa? Quantas vezes aquele homem bateu na porta da minha casa? Insistiu em levar a minha mãe para a igreja. Você está entendendo? Como aquilo que ele fez deu fruto, hoje quem está dando fruto também sou eu. Então a primeira coisa que você precisa entender, que você foi chamado para dar frutos. Se você cantar é uma consequência, se você pregar é uma consequência, amém? Se você virar um obreiro, um cooperador, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um evangelista, isso é uma consequência. Portanto, diga para esse irmão que está do teu lado, o teu chamado é dar frutos. Fica com a tua Bíblia aí aberta. Segunda coisa, as coisas nunca vão funcionar do seu jeito. Sabe por quê? Olha só, aí no versículo 1 que nós lemos aí, presta bem atenção. A primeira informação que o texto nos traz é o quê? Que Jeremias era filho de Peraí, mas Deus falou que ele seria um profeta? Jeremias, como um filho de sacerdote, provavelmente ele seria ou um sacerdote ou um levita. Mas o Senhor chama ele para ser o quê? Profeta. E ser sacerdote naquela época era muito bom, porque o sacerdote ele era muito honrado. Porém, o profeta não. O profeta ele era perseguido.
O profeta vivia isolado, sabe por quê? Porque a mensagem que o profeta trazia nem sempre era aquilo que as pessoas queriam ouvir. Portanto, na sua chamada, se alguém disser que não gosta de você, fique em paz. Alguém também não gostou de Jeremias. Quando você estiver sendo usada por Deus, fazendo a obra de Deus, alguém olhar para você e dizer para você: não gosto desse jeito que você fala em mistério, esse sirianda, siricanta, eu não gosto não, eu não gosto do jeito que você entra no mistério, é muito feio. Eu não gosto do jeito que você profetiza. Eu não gosto do jeito que você faz a obra de Deus. Ei, fique em paz, sabe por quê? Se não estão gostando, é sinal que a chamada de Deus está viva na sua vida. Amém, Jesus? E Deus faz uma confusão na vida de Jeremias, irmãos. Imagine só. O pai dele, eu acho que estava discipulando o filho para ser sacerdote. Aí de repente Deus vem e muda tudo. Deus é assim, não é verdade? Às vezes você faz aquele plano, né? Você chega em casa, começa a sonhar. Se for alguma coisa financeira, você puxa a maquininha calculadora, começa a fazer os cálculos e diz assim: esse ano eu vou ter o meu carro. Não é assim? Esse ano é o ano da minha casa. Aí de repente o Senhor vai lá e muda tudo. Ou quem sabe você fala: esse ano é o ano que eu vou me dedicar para o meu ministério. Esse ano é o ano. Aí de repente Deus diz: não, esse ano é um ano que um pouquinho mais eu vou tratar contigo. E assim vai. Jeremias estava empolgado para ser sacerdote. Jeremias estava preparado para ser levita. Porém, ele não estava preparado para ser o quê? Profeta. Não estava preparado na terra, porque no céu ele já estava. Sabe por quê? A primeira coisa em um chamado de Deus que você precisa fazer, ou melhor, que nós precisamos fazer, é o quê? Dar ouvido à voz do Senhor. Porque tudo começa quando nós ouvimos a voz de Deus. O livro de João, no capítulo 10, versículo de número 27, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me conhecem. No versículo 4, a Bíblia diz o quê? O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi, eu te conheci, e eu te separei às nações. Então olha só que tremendo. Então nós precisamos disso. Nós precisamos não só ouvir a voz do Senhor, como diz aqui o livro de João, mas também de obedecer a sua voz. Espera aí, se João diz que aqueles que ouvem a voz do Senhor são as ovelhas de Deus, se eu não ouço a voz do Senhor, eu sou o quê? E por que essa comparação da ovelha? Porque a ovelha é dócil, a ovelha é mansa, a ovelha é submissa. E é por isso que o Senhor ele traz essa tipologia. Então sabe o que eu entendo com isso? Para eu conseguir ouvir a voz do Senhor e exercer a minha chamada, em primeiro lugar, eu preciso ser ovelha. Eu preciso ser ovelha. Por quê, pastora? Porque a ovelha não retrocede. A gente pode até dar uma briguinha com Deus, né? Que de vez em quando, né, irmão? Ô, Jesus, a gente não faz assim? Com todo respeito, Senhor. Mas de vez em quando a gente não faz assim? Mas Jesus, tinha que ser desse jeito. Peraí, mas se é ovelha, vai obedecer. Se Eva se quer liberar, somendecaia, estequelabácia. Porque tem coisas que nós não queremos fazer.
tem caminhos que nós não queremos caminhar. E o Senhor diz: é esse caminho que eu quero para você. Aí você olha para aquele caminho feio, né, irmão? Aquela coisa esquisita. Aí você fala: Jesus, mas é aqui. Mas nós estamos vendo aquilo ali feio. Mas o Senhor lá do outro lado está escondendo, sabe o que para você? Um grande presente, uma grande vitória. E sabe por que que Deus ele escolhe a vida de Jeremias? Porque uma das qualidades de Jeremias era essa: ser ousado. Então imagina que Deus disse assim: Jeremias, você é muito ousado. Ele olhou para Jeremias e falou assim: não, você é muito ousado. Sacerdote para você é muito pouco. Essa ousadia eu preciso mexer com você, sabe como? É na área profética. Então tem horas que Deus olha para você e fala assim: você tem muito potencial, eu preciso te colocar em outras coisas. Aí você fica relutando: será, Jesus, será? Mas entenda uma coisa: a hora que você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Salmos de número 139 e versículo de número 16. Abra aí comigo. Olha só por que você não tem para onde você fugir. O versículo 5 do livro do profeta Jeremias, que nós acabamos de ler aqui, a Bíblia diz o quê? Que nós somos marcados pelo Senhor. Não é assim que nós lemos ali? Nós somos marcados, nós somos escolhidos por Deus. E olha só por quê. Versículo de número 16, do Salmo de número 139 diz assim: que os nossos dias já eram o quê? Conhecidos por Deus, antes mesmo que nós fôssemos o quê? Formados. Entendeu? Então antes de você ser formado, o Senhor já o quê? Te conhecia. O Senhor já conhecia você. É por isso que o Senhor fala isso para Jeremias. Na verdade, ele estava suscitando um texto da palavra do Senhor. Em Mateus 22, 14 diz assim, ó: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Então, meu irmão, dê glória a Deus, levanta a tua mão, adora Jesus, porque se você está aqui é porque você é escolhido. Você é escolhido. E sabe qual que é a diferença do chamado e do escolhido? Chamar, nós chamamos muitos para vir para a casa do Senhor. Chamamos muitas pessoas, convidamos, não é assim? Às vezes imploramos, só faltamos nos ajoelhar e pedir: vamos para a igreja. Mas qual que é a diferença do escolhido? O escolhido é aquele que vem, ele é chamado, ele vem para um culto como esse. E quando ele chega num culto como esse, ele deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Ele se rende à voz do Senhor. Ele não aguenta, ele entende que ele precisa servir esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por ele. Esse é o escolhido. O escolhido é aquele que entende o que Deus tem para a vida dele. Se você está aqui nessa noite é porque você entendeu que não tem para onde você fugir. Você está entendendo? Se você está aqui nessa noite é porque você entendeu que Deus tem uma chamada na sua vida. Portanto, aquele que não está aqui, fique em paz. Ainda ele faz parte dos chamados, mas não deixa de orar, porque a qualquer momento ele pode ser também o escolhido do Senhor. Então presta atenção. O Senhor chamou Jeremias para uma responsabilidade. Disse: Jeremias, eu te escolhi para ser profeta. O Senhor chamou ele, mas e a partir dele aceitar ou não? E a Bíblia diz que ele aceitou. Ele entendeu. O Senhor chamou ele.
O Senhor escolheu ele e o Senhor separou Jeremias. Só que essas 3 coisas o Senhor ofereceu a ele e ele não deixou a oportunidade passar. Portanto, para os que estão aqui nessa noite, para aqueles que me assistem e para aqueles que nos ouvem na rádio, presta bem atenção. Você não está aqui por acaso. Você não vai em um culto por acaso. Se você está na presença de Deus, é porque você tem uma chamada do Senhor. É porque você é escolhido do Senhor. Se você se sente perdido, não sabe o que fazer na obra de Deus, não sabe por onde começar, o que cabe para você é João 15,16. Que o Senhor te escolheu sim, mas você precisa dar fruto. Você precisa dar fruto. Não importa a forma, não importa o jeito, você precisa entender isso, que é necessário você dar frutos. Quer começar por algo que não tem mais acontecido dentro da igreja? É nós cristãos trazer pessoas que é católico, que é doente, que é desenganado pela medicina nos cultos. Não se vê mais isso. É verdade ou não é? A gente se arruma, tudo empolgado para ir para o culto, e às vezes esquecemos de levar um visitante, sendo que nós precisamos dar fruto. E isso é um dos frutos que o adversário tem arrancado da igreja. Eu já disse aqui há muito tempo atrás, e eu vou dizer de novo. Eu lembro que quando eu me converti, a igreja era bem longe, nós íamos a pé. Irmão, quando nós íamos para a igreja, parecia uma procissão de tanta gente. Sabe por quê? Nós íamos convidando todos os vizinhos, missionária Cecília. Ia convidando. Quando dava a hora do culto, a gente se reunia tudo na esquina da minha casa. Aí parecia uma procissão. A gente estava indo, o povo pensava, ou estão indo no velório, ou estão indo numa festa, ou aquele povo, um povo de procissão, de tanta gente que era. E hoje em dia já não se vê mais isso. Por quê? Porque o diabo está arrancando isso da igreja. E como que ele tem, que arma que ele tem usado? Ele tem cansado muito os cristãos, missionária Cecília. Ele tem enfadado a igreja. Aí antes, a igreja carregava o povo. Hoje, quase que a igreja está carregando a igreja para vir para o culto. As pessoas já chegam oprimidas dentro do culto. Aí se você pergunta para ela, você é evangélico, você é cristão? Eu sou. Mas a aparência, o comportamento é tão opressivo, que parece que a pessoa é um desviado, não é cristão, que menos que é cristão. Mas por quê? Porque o diabo está arrancando isso da igreja. Mas eu profetizo para você que está aqui nessa noite, para aqueles que nos assistem, para aquele que nos ouve, que a partir desse culto, você vai começar a dar frutos. Você crê nisso? Eu vou profetizar. Levanta a sua mão. Eu profetizo sobre esta igreja nessa noite. O demônio que tem impedido você de dar frutos está caindo por terra em o nome de Jesus. E você como igreja vai levar-se a camandar a saio, dar muitos frutos, diz o Senhor. Pegue essa palavra e aplauda Jesus. No versículo 6, no capítulo 1 de Jeremias, olha aí. Achou aí? Olha só. Segura aí. Quando o Senhor nos chama para uma obra, para que possamos dar frutos, a primeira coisa que vem na nossa mente são as limitações, não é assim? Senhor, será? Eu tenho que trabalhar, aí eu chego cansado,
Ai, Jesus, eu tenho um monte de coisa para fazer. Não é assim? É ou não é, igreja? Ai, Deus, olha, eu vou para a igreja, mas se não fosse aquela cervejinha, até dava frutos. Aí a gente começa, vem um monte de coisa, não é verdade? Vem um monte de limitações, e com Jeremias não foi diferente. Olha só o que diz o verso de número 6. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Olha só, ele já colocando o quê? As limitações. As limitações. Mas olha o que o Senhor disse para ele, olha só. Eu gosto de Jesus por causa disso, viu, gente? Olha só, não tem para onde fugir. Ele espreme a gente, ele coloca a gente num labirinto, mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Olha só, mas o Senhor respondeu: não digas que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu te mandar. Aqui é muito interessante. Primeiro o quê? Não sou eu que me mando, é Deus que me manda. Você está entendendo? Olha o que Deus disse para ele: fale com as pessoas a quem eu o enviar. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que não é eu que me envio, eu vou lá fazer, eu vou lá viajar, eu vou lá para não sei na onde fazer a obra de Deus. Primeiro que isso não existe, é o Senhor que me leva. Jesus mandou eu fazer, porque a Bíblia está dizendo isso. Eu vou enviar. E o Senhor diz o que mais? E diga tudo o que eu mandar. Então quando você é enviado por Deus para fazer algo para a obra do Senhor, ou na obra do Senhor, entenda uma coisa: quem vai te usar é Deus. Ele vai te capacitar. Você está entendendo? Ele vai colocar a palavra na sua boca. Se ele diz para você: vá lá e faça isso, não fica com medo. Medo pode até existir, né, gente? Mas por mais que venha o medo, vai e faça. Porque quando você for, até você chegar no destino onde você tem que ir, o Senhor vai te revelando tudo que você tem que fazer. É assim. É assim. Abre aí 2 Coríntios, no capítulo 3, para você ver. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha só o que o Senhor diz para você que se acha incapaz de fazer a obra de Deus. Olha o que diz a palavra: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que coisa linda. Já era para você estar dando glória já. A capacidade vem de onde? Vem de Deus. Olha que coisa linda. E é por Cristo, eu abreviei aqui, tá, irmãos? Na tua Bíblia, eu abreviei aqui na minha colinha. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então o Senhor chama e o Senhor capacita. Só que você precisa ouvir a voz de Deus. Para o Senhor te capacitar, para o Senhor te preparar, em primeiro lugar, você tem que entender esse princípio: ouvir a voz do Senhor, entender que você foi chamado para dar frutos, e as demais coisas o Senhor fará por você. Então não olhe para você e fica se diminuindo, igual o Jeremias fez. Parece um bobão aqui. Ai, Senhor, eu não sei falar, né, irmãos? Se diminuindo, porque nós somos assim, nós seres humanos somos assim. A gente tem esse costume, não é verdade, irmãos?
O Senhor fala algo para você e você fica se diminuindo. Mas entenda uma coisa: se o Senhor falou que tem algo com você, é porque Ele sabe que você é capaz. O único que não sabe que você é capaz é você. Porque até o diabo sabe que você é capaz. É por isso que ele se levanta contra a sua vida. Então não se diminua. Não se diminua. Pega essa promessa que Deus falou que tem na sua vida. Pega esse desejo que tem no teu coração. Pega essa chamada que tem dentro da tua alma e vai em frente, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Marche. Vai embora. Eu dizia isso para uma irmã essa semana. Ela dizia: pastor, eu estou com medo aí. Ela dizia para mim assim: tem um noivo abençoado do lado dela. Ela dizia: eu tenho medo, eu tenho medo. Aí quando ela falou: tenho medo de casar, porque viveu no lar frustrado. Aí quando eu falei assim: a maior profecia está aqui. Quando eu abri a palavra, sabe qual que foi a palavra? Não temas, eu sou contigo. Aí eu disse para ela: olha aí, ó, a palavra está falando. Vai embora, casa logo e me chama para comer bolo. Você está entendendo, irmão? Porque é do ser humano isso, o medo. O medo. E quem está falando aqui não é uma perfeita. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente é cheio de ousadia, né, irmão? Mas também somos cheios de defeito. Mas o Senhor está falando com a igreja e está falando até mesmo comigo: não temas. Se o Senhor confiou uma obra na tua mão, não temas. Ele sabe que você é capaz. Sabe o que Ele está esperando que você faça? É que você deixe o medo de lado e grite no mundo espiritual, bem alto, para o inferno ouvir: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você pode dizer isso? Você pode levantar tua mão e profetizar isso? Então diga: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Pode dizer de novo: Senhor, eu quero. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. O versículo de número 8 diz assim, ó: não tenha medo de ninguém. O Senhor conversando com Jeremias: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que delícia, irmão. Quando eu leio isso, eu sinto um acolhimento da parte de Deus. Essa é a verdade. Sabe por quê? 1 João no capítulo 4, versículo 4 diz assim: maior é o que está contigo do que aquele que está comigo no mundo. Maior é o que está com você do que o que está com o mundo. Maior é Deus que está na sua vida. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que o Senhor, Ele enfatiza: sou eu, Jeremias, sou eu que vou te proteger, que eu vou te cuidar. E você precisa entender isso. Não tenha medo. Quando o medo vier, começa a mentalizar: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E você vai ver que a sua fé será acesa. Temos um exemplo que é mais pregado do que não sei o que, que é o Davi. Cara corajoso, gente. Um menino. Que isso? Se eu vejo um trem de 3 metros de altura na minha frente, irmão, se eu vejo um gigante daquele, eu nanica do jeito que eu tô, o cara bravo. Qual que é a primeira coisa? É o medo. Mas ele não, ele ficou indignado. Porque o povo que se dizia de Deus estava com medo. E ele se levanta cheio de ousadia. Sabe o que é isso? Quando você está no foco de Deus,
Quando você está no propósito do Senhor, quando você entende o que Deus quer com a tua vida, a ousadia de Deus desce e você não tem medo de nada. De nada. Por quê? Porque maior é o que está com você. Você crê nisso? Maior é o que está com você. Versículo de número 10. Olha o que o Senhor diz: hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Olha que coisa linda. Debaixo de uma promessa dessa, irmão, você só precisa ter coragem. Não é verdade? Olha o que Deus disse para esse garoto. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, e para construir e plantar. Você está entendendo? Se você crer, hoje você vai sair daqui com essa unção. Com essa unção. Sabe o que está dizendo isso aqui, irmão Claudinei? Aquilo que você olhou, almejou, Senhor, meu coração se identificou com aquele comércio ali. Sei, Senhor. Aí vai vir alguém e vai dizer assim: aquilo ali é terra seca, brota não, dá fruto não. Mas se você estiver debaixo dessa palavra, até a terra que é seca, ela vai brotar. Alabassuri que me darás. Até o poço que secou a água vai voltar a verter água, se você entender esta promessa. Quando nós alugamos isso aqui era horrível. O que a gente mais ouvia era isso: vocês são loucos. Aquilo lá era uma boate de prostituição. Mas nós estávamos debaixo de uma promessa. E hoje como é que está aqui esse local? Agora imagine se a gente fosse um medroso. Ai, é verdade, né, irmã? É, né? Ui, deve estar cheio de demônio pendurado, escondido no meio das paredes, né? Quando a gente começar os cultos, eles vão manifestar. Porque era assim que a gente ouvia: tem demônio até por dentro dos olhos lá naquele negócio lá, ó. A gente ouvia isso, irmão. Mas não, nós estávamos debaixo de uma promessa. Então a partir de hoje, ei, não conversa não, presta atenção. Presta atenção. Aquilo que os seus olhos focar, o seu coração testificar, pega porque é seu. Pega porque é seu. Eu vou profetizar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Hoje diz o Senhor está lhe dando poder sobre nações e reino, diz o Senhor. Poder para arrancar, diz o Senhor, e derrubar, para destruir e arrancar, para construir e plantar. Receba esta promessa e glorifica o nome de Jesus. Pega, irmão. Pega porque isso vem do alto, viu? Versículo de número 17. Já vou estar finalizando. Olha o que diz Jeremias: prepara-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenhas medo deles agora, pois, do contrário,
eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Olha o que acontece com o covarde. Covarde é assim, fica com medo. Quando Deus manda fazer algo, aí vai com medo, aí fica com mais medo ainda. Você está entendendo? Olha o que Deus diz para ele: se você for com medo, eu vou te deixar com mais medo ainda. E alguém com medo, irmão, vai dar fruto? Fala para mim. Alguém com medo dá fruto? Então o Senhor está dizendo nessa noite: tira esse medo. Tira esse medo. E diz mais: escute, Jeremias. Todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Novidade, né, irmão? Mas hoje eu estou lhe dando força. Olha aí, pega aí. Para poder enfrentar essa gente. Olha só. Isso é profundo, irmão. Os detalhes da palavra de Deus é tremendo. Quando você não tem medo de enfrentar uma batalha, sabe o que Deus te dá? Força. 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 O Senhor está dizendo para você: vai. Vai, porque Ele está te dando força. Delebácia. Olha o que o Senhor vai fazer com você. Você será, Jeremias, como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. É o Senhor. Falei. Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui? Que tem alguém que tem pessoas aqui que tem comércios que está quase entrando em falência. O Senhor está dizendo para você: é que você não entendeu ainda a promessa que Deus tem na sua vida. Você precisa se colocar em pé no mundo espiritual, da ordem daqueles demônios sair de lá, porque se foi o Senhor que te deu, aquilo não pode fechar, o diabo não pode derrotar. Não pode. Como que Deus te dá algo e aquilo fala, irmão? Se está falindo, tem alguma coisa errada aí. Você está deixando o diabo tomar território. Isso serve para todos os sentidos. Se Deus te deu um casamento, por que está falindo? Se Deus te deu uma família, por que o diabo está destruindo? Aonde você está errando? Terabassi. Quer me dar a sombra da caia? Se você está perdendo o seu filho para o mundo, aonde está o erro? Conserta hoje, porque o Senhor quer te dar força para você vencer. Arabassuri, quer me dar ásia? Quando nós perdemos algo, nós preferimos inventar um monte de desculpa, colocar nas costas do diabo, do vizinho, do Bertano, do Tertano, menos assumir a culpa. Ei, se Deus deu para você, colocou na sua mão uma obra. Se Deus deu para você, colocou nas suas mãos um cargo, uma empresa, uma família, um diaconato, um presbitério. Eu não sei o que Deus colocou na sua mão. Se está mirrando, aonde está o erro? Aonde está? Vai deixar o diabo arrancar a promessa de Deus das suas mãos, Jeremias? Vai deixar o diabo arrancar tudo isso de você? Peraí, o
Senhor diz que Ele é contigo. O Senhor diz que Ele te dá força. O Senhor está dizendo que Ele coloca a palavra na tua boca e o diabo está vencendo você. Tudo errado. O Senhor está dizendo nesta noite: se levanta. Se levanta como um guerreiro, uma guerreira, e começa a pelejar, diz o Senhor. Começa a dar ordem a esses demônios para tirar a mão daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. É nas suas mãos. Nas suas mãos. Sabe o que é isso? Às vezes para o diabo arrancar, sair dessa situação aí, só depende de um perdão para você liberar. Às vezes é coisa simples, você só precisa ir até uma pessoa e pedir perdão para ela. Às vezes é simples. Eu orei faz 2 meses atrás, em uma empresa aqui em Foz, falindo. O cara estava desesperado. Me ligou. Eu estava na associação e ele pediu para eu ir. E eu fiquei, vou, eu não vou, Jesus, eu tinha um monte de coisa para fazer. E aquele homem desesperado, ele falou bem assim: eu ouço o teu programa. Eu não sou firme na igreja, mas eu falei para Deus que se Ele me mostrar aonde está o erro, por que eu estou falindo? Um homem bem sucedido, tem algumas lojas aqui em Foz. Ele falou: eu quero que Deus me mostre. Fui lá sozinha, cheguei lá, esperei uns 15 minutos, porque ele estava atendendo, ele estava falando com o gerente, um dos gerentes da loja dele. Mas aqueles 15 minutos que eu só sentei naquele sofá, Deus desceu um pergaminho do céu. Irmãos, eu estava com sono, verdade. Entrei naquele local, um ar-condicionado geladinho. Você já viu quando você está cansado, você entra no ar-condicionado, o que acontece? Relaxa o corpo, né? Eu estava assim pescando, sabe? Mas aquela cochilada que eu dei, eu ouvi uma voz que disse assim: diga para esse homem, ele machucou muito um funcionário dele. Ele era muito grosso e Deus começou a descer o pergaminho. E enquanto ele não pedir perdão para aquele homem, eu não tiro a minha mão de juízo dessa empresa. Eu falei: ai, Jesus. Aí, irmão, conversando com o moço, e ele falando. E eu falei: Deus, como é que eu me arrumo uma forma de eu poder entrar nesse negócio aí? Aí eu falei para ele assim: faz quanto tempo que tá assim? Ele falou assim: olha, na verdade, aconteceu um fato aqui. E eu por desencargo, não sabia bem da situação, peguei e mandei um funcionário embora. Confirmação. Eu falei: então, moço, o Senhor me disse que você humilhava muito esse funcionário. Ele olhou para mim bem sério. E quando olha sério, dá um nervo, né, irmãos? Parece que a pessoa está... Eu falei: então, Deus me disse que você humilhou muito esse funcionário. E o Senhor me disse que quando você está nervoso aqui dentro, você machuca demais as pessoas. Só que esse rapaz, você foi no profundo. Você falou algo da moral desse moço, só que esse moço, o Senhor me disse que ele é íntegro. E a Bíblia diz que Deus tem apreço pelas pessoas que são íntegras. E você desmoralizou esse rapaz. Ele estava com uma chave aqui, pendurada aqui. E eu tenho agonia, sabe, irmãos? Às vezes as pessoas têm o costume de colocar a chave pendurada e ficar mexendo, né? E aquele cara ficava mexendo, eu estava falando, ele ficava mexendo com aquela chave. Quase atrapalhava a revelação. E foi me dando uma agonia, ele ficava mexendo, mas é porque ele estava nervoso. Aí de repente ele tirou a chave e colocou assim na mesa. E falou assim: não, mas é o negócio seguinte, pastor. Eu falei: irmão, escuta aqui, presta atenção. Eu só estou falando o que Deus mandou eu falar.
Não adianta eu ouvir a sua versão, porque não vai resolver. Eu não sou juiz, eu não estou aqui para julgar esta causa. Eu estou aqui como profeta do Senhor. O Senhor está me dizendo: para a prosperidade voltar, você vai ter que ir atrás desse moço, pedir perdão. Ele disse: aí que está o difícil. O moço foi embora de Foz do Iguaçu. Quase que eu falei para ele: se vira. Tomara que ele não esteja assistindo esse vídeo, né? Às vezes eu esqueço, irmão, que o culto é filmado. Aí eu fiquei bem sério. Ele falou assim: o moço não mora mais em Foz do Iguaçu. Eu falei: então, não é por telefone, é pessoalmente. Pessoalmente. Você machucou demais. E Deus mostrou que o rapaz não conseguia trabalhar no outro ambiente que ele estava. Aí ele falou assim: eu posso ligar agora, que a senhora já aproveita, já fala para ele da revelação? Eu falei: moça, eu não estou aqui para fazer ponte, o negócio é com você. Não, é porque ele é cristão, ele vai entender se a senhora falar que é revelação. Eu falei: então fique em paz, que eu falando ou não, ele vai entender. Você consegue entender, irmão? Às vezes uma atitude como eu não sei porque eu contei esse testemunho, para alguém serviu. Às vezes uma coisa mínima, você fere o Espírito Santo. Porque nós, como crente, é uma obrigação nossa de dar testemunho, né, irmão? Tem dias que, não é fácil. Mas se nós estamos na igreja, na presença do Senhor, nós temos que procurar viver a palavra. E às vezes é isso. Uma coisa mínima, coisa pequena, que você faz, entristece o Espírito Santo, e você acaba perdendo essa promessa. Mas nessa noite, eu quero finalizar esta palavra e dizer para a igreja: aquilo que Deus confiou nas suas mãos é seu. É seu. A chamada que Deus confiou nas suas mãos é sua. Entenda: o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, e o Senhor já te destinou para algo. Então não tem para onde você fugir. Não adianta. Se você estiver relutando, pare de relutar. Pare. Você vai ficar esperneando e esguelando, como diz meu pai. Vai ficar aí saracoteando e vai voltar no mesmo lugar. Então é mais fácil você parar de ser rebelde, ouvir a voz do Senhor e ser ovelha, e obedecer o que Ele está falando. Seja ovelha. Seja ovelha. A única coisa que o Senhor está nos pedindo nessa noite, sabe o que é? Dar o quê? Frutos. E quando eu lia isso, o Senhor dizia muito forte: a minha igreja não está dando frutos porque não está se comportando como ovelha. Ovelha. O que é que Deus tem confiado nas suas mãos? O que é que o Senhor tem dito para você? O que é que Ele tem falado dentro da tua alma? Quem sabe Ele tem pedido para você uma mudança, uma transformação. Quem sabe o Senhor tem gritado dentro da tua alma, dizendo para você que é tempo de você se lançar mais na obra do Senhor e não pensar tanto no financeiro.
fazem 5 anos do nascimento da nossa igreja. E é muito gratificante você ver assim frutos, como nós vemos assim promessas se cumprirem. Vemos os frutos assim de outras congregações que nasceram, de pessoas que vieram. Deus sempre faz promessas sobre nossas vidas. Semeando